Boa noite a todos. Hoje a lição da noite no Palavras de Vida Eterna, capítulo 72, é ouvir. Houve uma época em que era normal escravizar pessoas. Alguns não concordavam, mas ninguém ouvia. Houve um tempo também que era obrigação e era normal arrumar casamento para os filhos sem levar em conta a vontade deles, ou amor ou afinidade deles que tivessem por alguém, e eles não eram ouvidos. Houve uma época em que a mulher era escrava da vontade do homem e tinha que acatar a tudo, totalmente dependente, e era uma desonra para ela até se separar do marido, mesmo se ela fosse maltratada. Houve uma época em que era normal matar em nome de Deus, mulheres perseguidas como bruxas, queimadas nas fogueiras, guerrear contra as nações em prol de defender uma terra santa, ou cristianismo, ou qualquer coisa assim que dependesse das filosofias religiosas que acreditávamos. Mas em toda essa época que aconteceu tudo isso, será que ninguém ouviu as palavras do Mestre Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo. Isso que nós vamos tentar propor aqui, né? Será que nós estamos ouvindo ainda hoje? Lá atrás não ouviram o Mestre, que falava uma coisa, pregou uma coisa, e nós, humanos, fizemos outras ao longo de várias épocas. E por quê? Porque não soubemos ouvir as mensagens de Jesus e interpretá-las de maneira correta. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, vem nos falar isso. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, foram as palavras do Mestre Jesus. Só que ouvir e entender tem uma grande diferença. Muitas vezes nós entendemos o que queremos de acordo com os nossos interesses, de vida, de religião, dos nossos conhecimentos, da nossa experiência de vida. Então queríamos fazer poucos comentários sobre cada um deles. Quando nós entendemos o que nós queremos, de acordo com os interesses da nossa vida, nem sempre aquilo que a gente acredita, os nossos interesses, tem a ver com a verdade, tem a ver com o bem coletivo. Muitas vezes nós pegamos esse conhecimento e adaptamos aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. Adaptamos para o Evangelho encaixar na nossa vida, e não nós nos encaixarmos no Evangelho de Jesus. Então vou até colocar uma frase aqui, eu vou ler sem nenhuma entonação, depois nós vamos dar entonações diferentes. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Sem entonação nenhuma. Dá para se entender várias coisas. Agora, se eu colocar entonações diferentes, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Não foi eu, foi outra pessoa, mas não foi eu. Se eu falar de outra forma, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então não foi exatamente isso que eu tinha dito. Ele pode ter feito outra coisa com esse dinheiro, não roubado. Eu não disse que ele roubou dinheiro. Então não foi ele, pode ter sido outra pessoa. Eu não disse que ele roubou o dinheiro, pode ter sido emprestado. Então se nós formos ouvir essa forma de entonação diferente dessa frase, nós podemos ter diversos entendimentos. Então a verdade, assim, dependendo da ênfase que a gente dá na frase, muda. O que nós ouvimos muda, a nossa interpretação muda. E nós lembramos das coisas de antigamente, que citamos acima. Nós mudamos o nosso entendimento de acordo com aquilo que era interessante para as nossas vidas. Seja por dinheiro, seja por status, seja por qualquer interesse que tivemos. Nós distorcemos também de acordo com os interesses da nossa religião. Tem muitas religiões que interpretam várias partes do Evangelho de formas diferentes. A gente ouve o pastor, o pai de santo, o padre, o palestrante espírita, defendendo as verdades e os dogmas, muitas vezes das religiões, de pessoas que acreditamos e não vamos confrontar aquilo que estamos ouvindo desses palestrantes, se é verdade, se tem a ver com a realidade. Nós temos sempre que buscar o apoio, principalmente da doutrina espírita, na filosofia, na religião e na ciência. Nós temos alguns exemplos tristes, João de Deus foi recentemente um espiritualista, que era conhecido até internacionalmente, e outros padres, pastores, que também erraram muito, espíritas conhecidos, kardecistas, porque o ser humano é falho. E nós muitas vezes criticamos
tudo, sem dar ouvido ao outro lado. Né? Não quer dizer que eles erraram bastante, mas porque um errou, o pastor errou, o padre errou, o palestrante errou na vida dele, não quer dizer que o centro espírita, a igreja, a congregação que ele frequenta, que esteja tudo errado, que as pessoas ali não se ajudem e não façam bem. Então nós não podemos misturar as coisas. E às vezes a gente distorce as coisas de acordo com aquilo que a gente entende, ou de acordo com os nossos interesses de defender os dogmas da religião que a gente professa. Tivemos uma experiência uma vez de um religioso que estava dando um curso de parapsicologia que houve uma regressão de memória, uma experiência de regressão de memória. Eu era muito jovem, 16, 17 anos, né? Empolgado com algumas coisas, a gente é muito afoito, né? E no meio eu contestei, quando ele parou, foi até a fase intrauterina, e parou de regredir. E eu perguntei, né? Por que não regride mais? Né? Ele falou, não tem mais nada, não existe reencarnação, etc. Depois fez uma pregação em cima disso. Né? Então, quer dizer, e eu ouvi duas pessoas, ele falou, não, porque ele é religioso tal, né? A gente acredita, se não fosse, né? Mas ele é uma autoridade nessas coisas. Né? Então você vê, duas pessoas acreditando numa experiência interessante, mas que parou ali. A verdade para ele parou ali, porque não era interessante mais. Então nós vivemos isso todos os dias. Né? Não vamos confiar só naquilo que nós ouvimos dentro da religião, dentro do nosso dia a dia. Né? Diz que o sábio sabe falar e é mestre em ouvir, quem quer que seja. Quando a gente ouve mais outras opiniões, outros religiosos, nós aprendemos mais. É difícil separar esse joio do trigo, né, do que é bom, do que é ruim, mas é interessante sempre ouvir outras opiniões contrárias. Né? Então a gente precisa pesquisar mais, estudar mais, né, e buscar, assim, de acordo com os conhecimentos da nossa vida, nós muitas vezes distorcemos, às vezes até sem querer, porque o nosso conhecimento de vida às vezes não é tão grande, né, como eu era jovem também naquela época. Né? A gente não sabe muitas vezes como agir, como interpretar, ou é muito ferrenho naquilo que quer defender. Os jovens são assim. Né? E a gente distorce muitas vezes pelos poucos conhecimentos sobre o assunto. Né? Não paramos para ouvir os dois lados. Nos afastamos da verdade quando a gente faz isso. Né? Por exemplo, dentro da religião que nós estávamos falando, né? Saber os pontos positivos e negativos de cada um, o pensamento do outro. Né? Uma vez, conversando com alguns amigos árabes, né? Judeus, árabes dessa linha, né? Muçulmana, falando sobre Maomé, o Alcorão, tudo. E aí nós estamos trocando algumas ideias, e isso foi muitos anos atrás, e eu descobri que dentro da linha do Alcorão, né, dessas linhas religiosas, existe uma linha reencarnacionista chamada Druso. Dentro do judaísmo, também dentro da Cabala, da mística da Cabala que eles falam, né, um lado meio esotérico do judaísmo, tem o chasídico, que também acredita em reencarnação. Então você vê quanto a gente pode aprender com outras, né? A gente fica defendendo o kardecismo, às vezes, piamente, e às vezes exagera até e não permite ouvir outras pessoas de outras religiões, outras ideias. Então nós estamos pecando. Quanto mais a gente dá a oportunidade dos outros falar e ouvir mais nós vamos aprender na vida. Né? Não vamos ficar com aquela ideia que às vezes a mídia prega, que aquelas religiões se baseiam no Alcorão somente daquela forma, só acreditam naquilo. Né? Existem linhas reencarnacionistas ali dentro, sim. Né? Na política, muitas vezes, nós defendemos pessoas que nem conhecemos direito, é o que a mídia fala, o que vem de informação para a gente, e às vezes brigamos, não queremos ouvir, e discutimos e brigamos com pessoas próximas que a gente conhece a vida inteira, defendendo alguém que a gente não conhece nem pessoalmente. Então a gente precisa aprender a ouvir sempre ambos os lados. Um bom juiz sempre faz isso, né? Ouve um lado, ouve outro lado. Então, para a gente não cair no erro, né? Por fanatismo ou por desconhecimento. Então, às vezes, pela nossa experiência de vida, nós nos afastamos da verdade por coisas que passamos ao longo da vida, experiências ruins, negativas, e a gente quer se afastar disso. Normalmente, as pessoas que passaram por experiências amargas têm problemas em relação a aceitar algumas coisas na vida. Então, nós precisamos pegar essa experiência de vida e trabalhar no Evangelho, ouvir mais. Às vezes, a gente não quer ouvir a experiência da vida das outras pessoas. Muitas vezes podemos aprender muito também. Né? Como que a gente faz, então, para não cair nessas armadilhas de ouvir e entender só aquilo que nós queremos, interpretar só aquilo que nós queremos? Né? Então, tem algumas dicas que o plano espiritual, a gente vai citar algumas aqui. Por exemplo, Chico Xavier.
Ele falava o seguinte: antes de falar qualquer coisa, se ponha em lugar de quem vai ouvir. Quem fala menos, ouve melhor, a quem ouve melhor, aprende mais. É isso que nós estávamos falando até agora. O Tiago, capítulo 1, versículo 19, falava que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, pronto para a primeira coisa é ouvir. Tardio para falar, porque a gente fala às vezes sem ouvir o outro e depois se arrepende. Fala besteira, se ira e fala besteira, quando a gente vê o lado da outra pessoa. Né? Então a gente se precipita muitas vezes e se arrepende. Né? Joana de Ângela falava que a arte de ouvir é também uma ciência de ajudar. Às vezes é só isso que a pessoa quer. Olha, eu não tenho conhecimento doutrinado, de religião, de nada, quem sou eu? Mas às vezes a pessoa quer você como amigo para ouvir. Hoje em dia muita gente está precisando de ouvir, preso que todos estamos novamente, passar por mais esta fase, mas precisamos conversar, precisamos ouvir as pessoas. E a pessoa liga para a gente, e fica lá um tempão no telefone, a gente, nossa, eu preciso fazer tanta coisa, isso, aquilo. Mas a pessoa está necessitando. Se essa pessoa, se você não ouvir, se suicidar amanhã, como que vai ficar a nossa consciência? Então nós precisamos ouvir, também é um ato de ajudar, como diz Joana de Ângela. Né? Esta que é a lei, nós conseguimos receber de acordo com o que doamos. Então ouvir mais, ouvir sempre, ouvir bem, é uma arte que nós temos que treinar. Uma frase também atribuída a Fábio de Mello, na internet, às vezes a gente não sabe exatamente para aquela pessoa, mas ele falava exatamente isso também. Palavra errada na hora errada pode transformar em ferida naquele que disse e também naquele que ouviu. Né? Então, às vezes, o silêncio é a melhor resposta em certos momentos. Né? O Sócrates ele tinha uma forma de ouvir também. Uma vez um conhecido dele chegou e falou: olha, preciso te falar uma coisa sobre fulano, sobre um outro conhecido dele. Ele falou: espera um pouquinho só. Antes de você falar, vamos aplicar os 3 filtros. Triplo filtro. Então, o que seria isso? Ele falou: o que você vai me dizer, você tem absoluta certeza que é verdade? O outro falou: não tenho certeza. Tá, segunda, é algo bom que vai me dizer sobre ele? Ele falou: não, muito pelo contrário. E já meio acuado pelas perguntas do mestre, né? Veio a terceira, servirá de algo útil que vai me dizer? Também não. Aí o Sócrates diz: então, se não é verdade, nem bom, nem útil, por que eu iria querer saber? Então nós temos às vezes que cortar algumas coisas que nos vêm falar, temos que cortar algumas palavras, fofocas, fuxicos, né? Que é o que muitas vezes a gente não sabe evitar. A gente ouve, fica calado, ou sai de perto, a gente pode ter algumas atitudes. Né? Então tudo isso interfere até na nossa saúde. O Miramês falava, né? O Espírito Miramês fala que aquilo que a gente ouve interfere na nossa saúde física e mental. Então nós temos que selecionar também o que estamos falando, o que estamos ouvindo. Né? Outra coisa que precisamos prestar atenção quanto ao ouvir, quando nós pensamos, a gente ouve uma vozinha, parece que nós estamos falando da nossa cabeça. Né? Então esse falar aqui na nossa cabeça, nós precisamos prestar atenção. São palavras boas ou ruins que estão gerando aqui na nossa cabeça quando a gente está pensando? É nosso, é do exterior, ou é nosso? Né? São coisas ruins nossas ou coisas ruins do exterior? Então tem formas de se cortar. Do exterior precisamos prestar atenção. Se é nosso, temos que nos melhorar, né? E cortar. O Emmanuel pedia isto nessa lição, né? Que a gente não seja superficial, não fique se preocupando com noticiários escandalosos, não se perturbar com tantas notícias ruins, né? Não espalhar boatos perturbadores, né? Não ser pessimistas com as coisas. Então o Emmanuel nos chama a atenção nessa lição para isso. Ouvir, deixar entrar pela nossa audição, não deixar fixar no nosso coração aquilo que não é bom para a nossa evolução. Então a solução é essa. Para a gente mudar, tem que estudar, refletir, ponderar, ver a utilidade daquilo que estamos ouvindo, se nos será bom ou não. Selecionar o que se ouve mesmo. Né? E a gente voltando ao início da nossa questão, será que estamos tendo ouvidos de ouvir, como o mestre dizia? A questão do nosso evangelho de hoje. Será que estamos ouvindo? Será que não estamos distorcendo o entendimento do evangelho, como houveram em outras épocas, num passado não muito distante? Será que houve um tempo que era normal saber e ouvir, discernir? Ou não? Ou ainda estamos nessa época que não sabemos ouvir e discernir? Então hoje a evolução,
A facilidade de informação, de estudo, não nos permite mais distorcer as coisas que vêm do Espírito universal, que vem através de Jesus, de todas as religiões, dos grandes filósofos, né? Então o caminho é esse, procurar maior entendimento através de ouvir, selecionar e usar a regra de Paulo de Tarso, examinar tudo e só reter o bem. Que Deus possa nos abençoar a todos.